Que a paz e a luz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Bom, meus amigos, é um privilégio, um prazer, uma honra estar fazendo essa estreia de palestrantes de fora dessa casa. E pela história que eu conheci dela, pela sua formação e tudo que vem realizado, somente nos orgulha assim, e nos dá muita alegria, porque o nosso mundo está precisando disso. Está precisando de consciência espiritual, de luz, de ações humanitárias. E são esses pequenos focos de luz que nos fazem crer que é possível transformar esse mundo para um mundo melhor. Antes de eu começar a apresentar o tema universalismo crístico, eu vou falar um pouco sobre a minha história, que as pessoas sempre querem saber como tudo isso começou, então é bom a gente contar. Antes de mais nada, eu aviso para vocês que eu não sou um bom orador, eu sou um bom escritor. Os livros, sim, são um atestado da sabedoria espiritual sendo transferida através das minhas mãos de forma mediúnica. Ali nós temos todas as informações com nível de profundidade e interesse muito interessante. E fazer palestra não é meu forte, assim, eu sou meio tímido, sabe? Então, para que vocês consigam compreender como isso tudo começou, desde criança eu vejo espíritos. Quem viu aquele filme O Sexto Sentido com Bruce Willis deve saber bem. Aquela é a minha história, eles fizeram o filme e não me pagaram os direitos autorais. Era exatamente aquilo que eu vivia quando era criança. Desde criança minha mãe falava que eu acordava de madrugada, ia para a sala e ficava falando sozinha. E ela não entendia e aquilo me levava para a cama. Depois, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu acordava de madrugada e tinha uma brincadeira muito legal. Eu tirava as cobertas, o meu espírito subia até o teto e eu saía andando pela casa pelo teto. Assim, ia para a cozinha, ia para a sala, pelo teto. Eu achava que toda criança fazia isso. Era a coisa mais normal do mundo. Até que quando eu cheguei lá nos 10, 11 anos, eu comecei a ir no banheiro de madrugada, fazer aquele pipi, né? E topava com espíritos dentro de casa. Uma vez eu fui na sala, tinha um roubando as coisas, abrindo as bolsas, mexendo tudo. E eu achando que era ladrão, gritei para meus pais, acendi as luzes, pai, tem ladrão dentro de casa. E o espírito olhou, ficou surpreso e atravessou a parede. E aí então foi um pé para terminar no hospício, né? Já tá maluco, esse grito tá louco, o que ele tá vendo, alucinação, coisa e tal. Eu chegava em casa, às vezes, de noite, abria a porta de casa e vinha uma criança, me abraçava e atravessava, eu só sentia ela passando assim. E várias coisas foram acontecendo, daí eu fui levado numa casa espírita, para que eles fizessem um trabalho para fechar a minha mediunidade. Não funcionou, mas eu achei que era melhor ficar quieto. Tem coisas que não é para todo mundo saber. Tem coisas que as pessoas não estão preparadas para saber. E isso eu tinha uns 12 anos de idade, né? Então eu pensei, ou eu vou ficar louco, ou eu resolvo entendendo o que é isso, né? Então eu comecei a ler as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Mas eu começava a ler aquilo e parece que eu já sabia tudo. Eu passava as páginas e tipo, eu conheço tudo isso aqui. Ia lendo, li os livros do André Luiz, tudo com 12 aos 15 anos eu li quase todas essas bases das obras espíritas, assim, mais tradicionais, né, da época do Chico Xavier, assim. E com isso foi me dando uma base para que os mentores espirituais então pudessem trabalhar através de mim, porque os médiuns eles precisam de conhecimento espiritual, precisam adquirir esse conhecimento para que a espiritualidade possa trabalhar em cima desse acervo que a gente conquista, né? Então eu comecei a fazer todos esses estudos e tudo mais, e as coisas continuaram acontecendo, né? E eu preferia não falar para minha mãe para não me preocupar. Mas é um caso interessante, foi uma vez quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu cheguei em casa, daí no pátio da minha casa estava uma vizinha da minha mãe, uma senhora de idade, mais velha que minha mãe, né? E ela estava sem o cordão prateado, o espírito, né? Estava já desencarnado, e estava no pátio pedindo socorro. E daí, como eu já tinha algum conhecimento, pedi para a espiritualidade superior de socorrer ela, veio uma equipe de luz e levou ela embora. Daí eu perguntei para minha mãe se ela tinha visto ultimamente a vizinha, amiga dela, né? E ela disse que não. Eu disse, quem sabe tu toca ali no interfone do prédio dela e diz que está tudo bem. A minha mãe já sabia que tinha essas loucuras, né? E daí foi lá e tocou no interfone e nada dela atender. Daí meu irmão tinha o telefone do filho dela, ligou, o filho dela tinha uma outra chave, abriu a porta. A senhora estava desencarnada há 2 dias no apartamento.
Então foram essas coisas que foram também me fazendo ver que eu não era um alucinado, que eu não era um esquizofrênico, que eu não era um maluco, mas sim que existe uma realidade espiritual e que isso está atuante em nossas vidas, mas que infelizmente nós não temos esse contato diário com a espiritualidade. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não precisei desenvolver a fé, porque eu via o tempo todo, isso é uma realidade direta. Nós que temos essa realidade direta em nossas vidas, a gente não tem fé. Ou a gente se atesta como um maluco, vai para um hospício, ou a gente vê que isso é mais pura realidade, que infelizmente ainda não vingou em nosso mundo. As pessoas se dizem religiosas, mas elas não são. Elas simplesmente não querem dar um atestado de que são ateus, porque elas não vivenciam a experiência espiritual, o aprendizado espiritual, e quando acontece alguma coisa que foge da sua realidade física e material, ela a rejeita. Então nós temos que despertar nas pessoas novamente esse espírito de valores espirituais, fazer reviver isso em nossas consciências, porque eu vou explicar durante a palestra do Universalismo Crístico que está se abrindo um grande vazio. As pessoas não têm medo de religião mais, e não é para ter medo, mas antigamente elas tinham medo de Deus, medo de punição, medo de religião. Hoje em dia a ciência explica tudo, e as pessoas então dizem assim: isso é coisa de gente simplória, que não tem cultura e acredita nessas histórias de religião. Ou então dizem assim: eu tenho minha religião formal, só para não dizer que eu sou ateu. E as pessoas pouco a pouco vão perdendo os seus valores e o seu compromisso com esses valores, porque elas não veem mais aquela ideia de que vou para o inferno se eu fizer coisas ruins. Ou então, por que eu vou amar meu semelhante se o mundo lá fora é uma briga contínua, está um pisando na cabeça do outro, e quem não levar vantagem agora fica para trás? Então a gente vê cada vez mais as pessoas perdendo essa essência de valores. E algo tem que surgir para substituir isso. Ou seja, nós temos que imbuir em nossa sociedade, em nossa juventude, em nossa infância, valores de espiritualidade, uma busca de espiritualidade. Não se submeter a dogmas religiosos, mas buscar espiritualidade. Então o tempo foi seguindo, né, e as coisas acontecendo. Daí eu comecei a trabalhar em casas espíritas, em grupos mediúnicos, e de cara eu cheguei numa mesa mediúnica e tudo ótimo, né, porque eu já tinha desenvolvido isso, me ajudou bastante para desenvolver o grau de mediunidade que eu tenho hoje. Lembre-se bem, deve ter vários médiuns aqui, né, além das pessoas que vieram de fora, a mediunidade é como um cavalo que precisa ser domado. Aquele médium que negligencia isso, diz que não quer saber de fantasmas, foge do compromisso espiritual, vai cair tombo a vida inteira, porque aquele cavalo chucro vai ficar derrubando ela a vida inteira e a vida dela vai ser cheia de contratempos, porque o seu canal medíocre está aberto e nas mãos de espíritos que querem brincar, porque ela não sabe dirigir, controlar e ordenar aquela vocação mediúnica. E existem aqueles médios que percebem que tem que domar aquele cavalo, aprender, e esses andam a cavalo, enquanto a humanidade anda a pé. Ou seja, quem desenvolve a sabedoria espiritual recebe muitas bênçãos e ao mesmo tempo tem muito mais sabedoria para vivenciar a experiência humana de forma mais positiva. Então, não devemos jamais deixar de domar esse cavalo e utilizá-lo ao nosso favor e ao favor dos nossos semelhantes, que vão se beneficiar com isso também, através das ações que realizaremos. Então, mais do que nunca, as pessoas têm que assumir esse compromisso, porque se vieram com essa mediunidade aflorada, é porque isso faz algum sentido, por algum objetivo, antes de reencarnarem, pediram isso no plano espiritual, assumiram um compromisso com essa realidade. Então, no meu caso, como eu já vim desde cedo como uma criança perturbada, problemática, hoje em dia me daria uma Ritalina, ou coisa assim para uma criança com hiperatividade, coisa do gênero. Ainda bem que eu não tomei nada disso, né? O que eu fiz foi trabalhar, desenvolver, buscar, me foquei no objetivo de entender como isso tudo funciona. E então, com 18 anos de idade, surgiu na minha vida então o espírito de maior luz que eu tinha visto até então, que é o mentor espiritual Hermes, que foi um grande sábio do Antigo Egito.
e que trouxe ensinamentos maravilhosos para a nossa humanidade milhares de anos atrás, e até o termo hermético, que significa completamente fechado, vem do nome dele, Hermes Trismegisto, que era um grande sábio que trazia ensinamentos somente para os iniciados. E agora conosco ele está trazendo um ensinamento completamente aberto, de simples entendimento, de simples compreensão, para que se popularize o conhecimento espiritual, a sabedoria espiritual, para que todos na nossa humanidade possam se desenvolver e tomar consciência. Vocês vão ver que hoje vocês fizeram uma coisa muito perigosa. Vocês vieram aqui. Não adianta fugir, fecha as portas, por favor, não deixa ninguém mais sair. Porque vocês hoje vão tomar uma dose de consciência. Vocês vão ser chamados a despertar. E depois que uma consciência desperta, ela não consegue mais voltar atrás. Vocês viram o filme Matrix? Onde o personagem Neo, ele é convidado a tomar a pílula azul para despertar para a realidade da vida, ou a pílula vermelha para continuar no seu mundo de ilusões. Ao tomar essa pílula azul que vocês tomaram agora, vocês vão ficar com essa consciência sobre valores espirituais e vai ser muito difícil vocês deixarem de vivenciar isso no futuro. As fichas nos dias seguintes vão começar a cair. E vocês vão ver que a vida é muito mais do que essa ilusão, esse Maya, como dizem os budistas, que se apresenta em nossas vidas. Agora um pequeno intervalo comercial para avisar que o Gol Prata, placa 5366, está com vidro motorista aberto. Está aqui o Gol Prata, placa 5366. Não é aqui. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência, ó, o prato tá chegando. A gente guarda no lugar, não se preocupe. Aí, ó, é o lugar dele, não é? Então, isso é uma coisa curiosa, porque a gente está no nosso mundo de sonhos, vivendo a nossa vida humana, comendo, bebendo, dormindo, socializando, tendo essa vida que a gente conhece, né? E poucas vezes a gente para pensar sobre qual a finalidade da vida, qual o objetivo da vida criada por Deus, né? O que nós estamos fazendo nesse mundo, né? Eu era uma criança bem chata, né? Quando eu tinha 5 anos eu perguntava para minha mãe: mãe, qual é o último número que existe? Mãe, onde é que é o fim do universo? Minha mãe sofreu na minha mão. E as pessoas em geral elas não refletem, elas não se perguntam, elas não procuram entender qual é a finalidade da vida, né? Nós estamos somente aqui para viver 80 anos dessa forma, desse jeito, sem acrescentar, sem agregar nada, sem entender os porquês. A partir do momento que a gente começa a entender o objetivo da vida, que nós somos espíritos imortais e que estamos temporariamente vivendo essa existência humana para adquirir valores, nos tornarmos pessoas melhores, fazermos o bem ao nosso semelhante, construir harmonia, crescer com pessoas, aí tudo muda de figura. A gente começa a ver um objetivo de longo prazo, o entendimento da finalidade da vida. Por que tem tantas pessoas em psicólogos, em psiquiatras, tomando antidepressivos e deprimidas, sem rumo na vida? Porque elas não compreendem a vida. Elas vivem essa vida mecânica, alienada, sem entender o porquê e o objetivo de sua existência. Então, a partir desse momento que a gente ingressa nessa consciência espiritual, tudo se transforma. Só que aí nós vamos ter um problema de desconexão com o mundo lá fora. Porque a gente vai ver que o mundo está completamente alienado, os nossos amigos estão alienados, os nossos pais, irmãos, filhos, e a gente vai ter uma grande dificuldade de fazer eles enxergarem isso. Eles vão dizer: tu virou fanático, religioso agora, só pensa nessas coisas. Porque o despertar espiritual é uma coisa muito pessoal. Quando cai a ficha daquela pessoa, pronto. Eu costumo dizer para as pessoas que nos ajudam no trabalho do universalismo crístico, que o trabalho do universalismo crístico vai até cair essa ficha. Depois, a pessoa vai andar naturalmente por ela mesma. Como diz Einstein, né? Quando uma mente se expande, jamais ela volta ao seu tamanho original. Não adianta, a gente não consegue regredir a consciência. A gente evoluiu a consciência, não consegue regredir mais.